quais foram os desafios que você enfrentou desde a sua saída da universidade? Os desafios que eu enfrentei? Olha, primeiramente, obrigado aí pelo convite ainda, essa entrevista aí para o curso, sempre um prazer. Gosto muito do professor Marcelo Costa, foi uma grande inspiração para a gente, né? Conheci ele no curso de publicidade, me deu aula, e ele fez uma provocação de fazer um filme em cima de um poema, que era um poema não, um conto, que era O Caso Vestido. E aí isso provocou tanto eu quanto um outro amigo cineasta, que é o Rafael Gustavo, a entrarem na área de cinema. Então, um grande abraço aí. Quando eu saí da universidade, eu saí para trabalhar mais com publicidade. A minha formação é publicidade. E aí montei a produtora em 2011, depois que a gente teve um convite da Coca-Cola para fazer um documentário. E aí eu e meu irmão, que é meu sócio, né, trabalhava na produtora, e eu tinha mais experiência em roteiro, escrevia roteiro de comerciais de TV. Então minha experiência no set era mais assim, de estar indo acompanhar as gravações, porque eu era redator publicitário, né? E então já tinha uma experiência bem grande com set de filmagem de publicidade. E com o passar do tempo, eu acabei montando a produtora com meu irmão. E os nossos desafios principais mesmo era estruturação, né? Investimento em equipamento, em ilha de edição, câmera, e começar a penetrar no mercado publicitário. O cinema ele só veio posteriormente. A gente começou a trabalhar com o cinema em 2012, a convite do Rafael Gustavo, que é esse amigo, que já estava trabalhando com os editais e convidou a gente para co-produzir, né? Então ele tinha as ideias e precisava de uma produtora para executar as ideias dele em cinema, né? Porque o recorte aqui é mais em cinema, certo? Então no cinema ele fez um convite para um filme que chamava Funcionário do Mês. Era um curta-metragem de ficção, a história de um funcionário que era promovido e demitido no mesmo dia. E a gente fez, ele chamou a gente para ter essa experiência, e já tinha mais de um ano de experiência exclusivamente com audiovisual publicitário, né? E aí não foi uma experiência muito boa, o resultado não ficou bom, a gente não gostou muito, eu achei que o filme ficou bem ruim, na minha opinião, porque se fazer um filme de produção independente sem tanta experiência, mesmo que tenha experiência em publicidade, o cinema é diferente, né? A linguagem é diferente. Então, eu não fiquei muito feliz com o resultado e não quis trabalhar mais com cinema. Falei, não, meu foco é publicidade, minha formação é publicidade, gosto de cinema como cinéfilo, sempre gostei, mas acho que cinema não é pra mim. E o Rafael começou a fazer outras produções com outros produtores, e aí ele ganhou um edital, provocou novamente a gente, insistiu, falou, cara, dá mais uma chance pro cinema, você gosta tanto de cinema, por que você não... Vamos trabalhar junto no cinema mais uma vez, né? E aí foi o filme Pane, que era, acho que foi uma verba do Fast 5, no Fast 5 dava uma premiação em dinheiro, acho que não sei se era 15 ou 30 mil para produzir, né? E aí ele produziu esse filme, a gente produziu junto, eu topei, a gente topou, e aí foi uma experiência melhor. Ainda assim, não gostei do resultado, não gostei do filme, mas já foi uma experiência melhor, porque a organização era melhor, a equipe era mais experiente, tinha pessoas do mercado mais experientes, a gente aprendeu mais, e aí a gente, cara, vamos continuar fazendo. E assim foi sucessivamente surgindo obras dele, né, e de outros proponentes, de outros produtores, a qual a gente foi se envolvendo como uma coprodução mesmo, né. Então a gente sempre entrou na parte de, eu como assistente de direção, produtor, e o Marcelo, meu irmão, como diretor de fotografia e montador. Então a gente entrava, a nossa equipe também de cinegrafia são assistentes de câmera. Então a gente entrava mais com essa parte operacional. Não sei se eu estou sendo prolixo, desculpa. E aí a gente passou um tempo, a gente ganhou alguns editais da Ancine, né? A primeira edital foi a da Ancine em 2014, foi uma série de TV para as TVs públicas, meu sketch no enfeite, né? Que era uma ideia do Rafael Gustavo também, que é esse parceiro, né? E o Amanagé, Mensageiro do Futuro, é uma série indígena, vindo de uma diretora do Rio que trouxe a ideia, e a gente colocou a CAN como proponente. A CAN era uma das poucas produtoras ainda disponíveis para alguns projetos
que se encaixava no edital das TVs públicas naquele ano, porque quando para você participar do edital, você tem que ter os pré-requisitos da Ancine. Você tem que ter um cadastro na Ancine há mais de 2 anos, porque senão qualquer um vai e escreve um projeto, né? Enfim, aí a gente ganhou esses editais como proponente, e embora não seja cinema, é um audiovisual de cunho cultural, né? É uma série, são 2 séries. E aí depois disso a gente começou a idealizar nossos próprios roteiros e produzir, né? Aí veio o Conto de Réis, veio o meu skate, né? Veio aquele táxi, e agora a gente está no Arapucas, e estamos desenvolvendo outras ideias. Isso foi a nossa entrada no cinema, no audiovisual cultural, né? O audiovisual de publicidade a gente já vinha praticando. Acho que eu falei muito, né? Desculpa. Não, tá tranquilo. Como é para você ser um realizador goiano? Olha, para mim eu me sinto honrado. Me sinto feliz. Porque acaba que a gente... o trabalho do cinema ele é um trabalho mais artístico, né? E a gente está num momento que a gente precisa fazer resistência, né? E acho que a gente pode fazer resistência através do cinema e da arte. Então, mesmo que agora a gente tenha entrado num período de escassez de recurso público, né? A gente pode ir tentando fazer do jeito que se dá para fazer, né? Produção independente. Antigamente a gente fazia produção independente, então agora a gente pode voltar até esse momento passar, né? Então, não é fácil. Acho que hoje, nesse atual momento, posso estar sendo muito pessimista, mas dificilmente alguém vai conseguir se manter fazendo apenas cinema. Vai ter que ter uma outra função paralela. Acho que o cinema dá para você continuar fazendo cinema, mas com uma função secundária. Então, assim, eu vejo colegas que são professores, dão aula e no tempo livre se dedicam a escrever roteiro, produzir independente, e outros que trabalham em outros segmentos. No meu caso, eu trabalho com publicidade, então eu estou sempre praticando audiovisual e eu tenho projetos paralelos que eu pretendo produzir de forma independente até esse momento passar. Ainda há um resquício, né, das leis aprovadas há um ano atrás, mas nos próximos anos as perspectivas não são boas, né? A gente tem um fundo de cultura que não é pago como deveria, a Lei Goiás foi revogada, disseram que vai ser criada uma nova lei diferente, que é mais uma linha de crédito do que uma linha de incentivo. A Ancine está congelada, paralisada, então a gente não tem uma perspectiva como cineastas, né, para recursos públicos. Então a gente tem que usar a criatividade para produzir de forma independente com as ferramentas que a gente tem. Hoje em dia a gente tem mais vantagens do que antigamente, no começo dos anos 90, quando o Collor acabou com a Embra Filmes, acabou com o cinema brasileiro também. A gente não tinha tantas ferramentas, uma filmadora era absurdamente cara, se filmava com película. Hoje tem um celular, grava em 4K, então você tem uma plataforma, você tem plataformas no YouTube para vocês verem sua obra, ou os próprios festivais, então você tem muito mais recurso audiovisual para se produzir, né, do que antigamente. Então depende agora da gente ideias, né, ideias criativas, né. Então, para mim, respondendo a sua pergunta, é um prazer, e ao mesmo tempo dá um medo, né? Porque é uma incerteza, né? Nesse momento que a gente está, é uma incerteza você ser um realizador. Dificilmente alguém consegue ainda se manter, principalmente nos próximos anos. Né? Você quer que eu sintetize mais as respostas? Se estiver muito longo, vocês podem falar que eu... Tá ótimo. E que bom que você também está já indo nas outras, não está nesse sentido. Né? No caso, você poderia citar alguns nomes que te inspirou no audiovisual? Nomes? Muitos. Goianos, pode ser nacionalmente ou internacionalmente? Olha, quem me inspira muito... O Rafael Gustavo para mim a maior inspiração, porque se não fosse ele, a gente não estaria fazendo cinema, né? E se não fosse o Marcelo Costa, ele não estaria fazendo cinema e eu não estaria fazendo cinema. Então esses são nomes muito importantes para mim. Então foi as pessoas que provocaram, né, o Rafael Gustavo. Nossa, mas tem gente mais. O próprio Jarlé é um cara que o pessoal da Panacea todos são pessoas que inspiram muito. Nossa, é muita gente, não consegui nem dizer assim. Mas nomes maiores assim. Um cara que me inspira muito é o André Novaes. É um cara lá de Minas, do Filmes de Plástico, que ele é um cara que ele consegue fazer uma coisa que eu tenho vontade de fazer,
que são filmes BO, baixo orçamento. Então ele pega verba de curta e faz longa, sabe? E faz longas incríveis, cara. Os filmes dele que eu já vi são incríveis, criativos. São filmes que você vê assim, a fotografia tá meio... tecnicamente não tá tão boa, a montagem não tá tão boa, sabe? O aspecto técnico todo não tá tão bom, mas o roteiro é tão incrivelmente maravilhoso que você compra, você entra na narrativa e fala, caralho, mano, esse filme é muito foda. Então, assim, por isso que eu sempre defendo que o roteiro, ele é muito mais do que a qualidade técnica, a câmera que você vai filmar, a ferramenta de software que você vai editar. O roteiro é a alma da obra. Então, assim, eu me inspiro em caras que conseguem criar narrativas criativas e execuíveis. Se você consegue executar, você consegue fazer aquela produção com baixo orçamento, com pouca gente, com pouco recurso, e fica legal. Então é um nome que me inspira também. Já os nomes grandes, eu me inspiro no Kleber Mendonça, porque apesar de ter feito um filme de 8 milhões e Bacurau, que é um filme maravilhoso, e tem gente criticando, eu acho que não cabe crítica, na minha opinião, para mim, em relação a ele, mas é um cara que eu admiro porque ele prega o cinema regional, né? Então ele faz predominantemente o filme com a equipe da região dele, de Pernambuco. Majoritariamente equipe técnica, elenco, e isso eu acho incrível. É uma bandeira que eu levanto também de fazer cinema goiano. Cinema com equipe goiana, com a maior parte do elenco goiano. Não que você não possa trazer pessoas de fora, principalmente elenco, que é escasso, né? Então é importante ter um elenco que é um pilar do cinema, um bom ator, uma boa atriz, você pode trazer de fora, mas predominantemente a equipe técnica ser do local, cara, e ter uma maior parte do elenco, eu acho incrível. Eu acho o cinema regional incrível. E o cinema que está se fazendo em Pernambuco é um exemplo disso, ao qual eu me inspiro. Então, assim, agora, nomes internacionais, eu sou fã do Sérgio Leone, John Ford, eu gosto muito de cinema West, cinema de West. Faroeste eu gosto muito, Tarantino eu sou fã, Spielberg eu sou fã. Mas são mais inspirações criativas, né? Não inspirações como realizadores. Como realizadores, acho que o André Novaes, o Kleber, o Rafael Gustavo, são as pessoas que mais me inspiram. E no caso, o que é para você ver a sua obra, um conto de Reis, sendo selecionado no Almeria Oeste Festival 2019 na Espanha? Você acabou de falar, né, que você se inspirou muito em filmes de faroeste, né? E esse filme, ele foi selecionado por um festival de filmes faroeste mesmo, não é? Sim, sim. Linha. Não, foi uma grande emoção, eu queria ter ido. Eles pagavam recurso ainda, mas eu não podia porque eu já estava com outros compromissos e eles pagavam a estadia, alimentação, hotel, tudo. Só o transporte, que como eles avisaram muito em cima, ficava muito caro, cara. Eu falei, nossa, com esse dinheiro dá para fazer outra obra, outro filme. Aí eu falei, não vou, mas quem sabe na próxima, né? Foi muito bom porque é emblemático pra gente, é icônico, porque em Almeria, no Deserto de Tavernas, foram gravados a maior parte dos filmes de western que inclusive me inspiraram, né? A trilogia dos Dólares, né? Lawrence da Arábia foi gravado lá também, alguns trechos de Indiana Jones, tem grandes filmes do cinema grande, né? Cinema internacional, gravado nessas locações. E era um festival exclusivamente do gênero western, e poucas obras foram selecionadas. Até onde eu pesquisei e ouvi falar, é a primeira brasileira. Eu posso estar enganado, tá, gente? Mas eu ouvi falar que foi a primeira obra brasileira exposta lá. E foram pouquíssimos curtas-metragens. E foram muitos filmes inscritos. Então, assim, opa, legal. Uma obra brasileira que foi, entre muitas, né, foi selecionada. E aí, uma exibição nesse lugar, que é um lugar de inspiração, foi muito feliz pra gente. Foi uma surpresa muito boa. E eu vejo que é um filme que está sendo aceito no exterior pela linguagem narrativa, né? Aqui no Brasil, a distribuição dele tá um pouco comprometida por alguns aspectos. É um filme um pouco maior, ele tem 21 minutos. É ideal que se façam curtas até 15 minutos, 12, 13. Passando disso, você vai dificultando a distribuição. Tá, esse é um ponto. Outro, ele é um filme narrativo com pouca mensagem política, mas é muito pouca, e isso atrapalha porque no momento a gente tem sentido a necessidade, os festivais têm sentido a necessidade de selecionar obras com mais discursos políticos para provocar mais. Eu respeito isso, mas acho que deveria ter um equilíbrio, né? Deixar obras de entretenimento para atrair um público mainstream, né? E deixar obras também de mensagens políticas e ativistas
para poder transmitir o que é preciso. Então acho que tem que ter um contrapeso, sabe? Mas até agora foram mais ou menos 12 festivais em 10 meses de distribuição. Eu acho pouco, mas ao mesmo tempo vi obras tendo menos sucesso e outras obras tendo muito mais sucesso. Muito relativo, depende muito da curadoria de cada festival, né? Mas o Almeria foi até agora assim, das melhores seleções, né? Teve o 12º curta também, Mostra Curtas de Campinas também, que foi, tinham grandes filmes também, ele foi selecionado. O Festinha agora, teve muitas obras goianas, foi um dos poucos selecionados. Então trouxe muita felicidade pra gente, assim, essas seleções, né? E ainda tem mais um ano de distribuição na primeira janela, que é a janela de festival, né? A gente primeiro faz festival, para depois pensar nas outras plataformas, né? TV ou streaming, porque o festival ele faz a história do filme, ele faz a carreira do filme, né? Então normalmente os festivais selecionam filmes de até 2 anos de produção. Então como ele foi produzido em 2018, ainda tem até o ano que vem para ser distribuído. Então a gente vai colocar em mais festivais ainda, né? Vamos ver.